apresentamos uma coleção de fotos que revelam a beleza e a cultura do estado do Pará na década de 1950, mostrando desde a arquitetura icônica dos centros urbanos até as tradições nas comunidades do interior. Preparados? O relógio da Praça do Relógio foi instalado em 1930, com uma torre de aproximadamente 12 metros de altura, feita em ferro fundido. Importado da Inglaterra, foi um símbolo da modernização urbana da cidade. Seus 4 mostradores permitiam a visualização das horas de qualquer ponto da praça, que na década de 50 era uma das áreas mais movimentadas de Belém, próxima ao porto e ao mercado Ver-o-Peso. A imagem da antiga estação da ferrovia Belém-Bragança retrata um importante marco de transporte da região, que conectava Belém a Bragança, facilitando o escoamento de produtos agrícolas e impulsionando o desenvolvimento econômico local. Com o tempo, a ferrovia foi desativada, e no local foi construído o terminal rodoviário, que hoje cumpre papel essencial no transporte intermunicipal. Um barco com depósito de lenha em Belém simboliza o transporte fluvial crucial na Amazônia, onde, em 1953, o porto movimentou cerca de 20 milhões de toneladas de carga. A lenha, vital para 70% das residências locais, sustentava uma economia diversificada que incluía a pesca, gerando cerca de 100 mil empregos diretos na região. O Forte do Castelo de São Jorge, anteriormente conhecido como Forte do Presépio, foi erguido em 1616 por Francisco Caldeira Castelo Branco, marcando a fundação da cidade de Belém. Este forte não apenas simboliza o início da colonização portuguesa na região, mas também serviu como ponto estratégico para a defesa e a expansão territorial da Amazônia, oferecendo uma vista panorâmica da Baía de Guajará. O ônibus Zeppelin, visto aqui na esquina da Avenida José Malcher com a travessa Alcindo Cacela, em Belém, era um dos veículos mais curiosos que circulavam pela cidade. Apesar de seu design inspirado no dirigível, o peso excessivo e o alto consumo de combustível dificultaram sua popularidade, levando à sua retirada gradual das ruas antes do fim da década. A estação do entroncamento, inaugurada em 1953, fazia parte da ferrovia Belém-Bragança, que tinha mais de 200 quilômetros de extensão. Esse sistema ferroviário transportava cerca de 100 mil toneladas de produtos agrícolas por ano, principalmente juta e madeira, atendendo uma população superior a 500 mil habitantes. As casas de seringueiros em Belterra eram construídas com madeira e cobertas com palha, refletindo as características tradicionais da arquitetura amazônica. Esses trabalhadores, fundamentais para a extração de látex, desempenhavam um papel crucial na produção de mais de 2.000 toneladas anuais. Na imagem, a Igreja de São Benedito, em Bragança, é um dos principais marcos históricos da cidade, com uma arquitetura que mistura elementos coloniais e barrocos. Na década de 1950, Bragança contava com cerca de 15 mil habitantes, e a igreja era o centro das atividades religiosas e culturais da comunidade. Agricultores aguardam transporte em Monte Alegre, uma região importante para a produção agrícola brasileira, mas que enfrentava desafios de infraestrutura, afetando o escoamento da produção. A cidade, situada no oeste do Pará, ainda é conhecida pela produção de grãos, como arroz e feijão. Na foto, um barracão em construção em Monte Alegre serviria como moradia para colonos japoneses, que começaram a chegar ao Brasil na década de 1920. Em 1950, a colônia japonesa cultivava uma área significativa, com destaque para a produção de arroz e hortaliças, contribuindo para a diversificação agrícola e o fortalecimento da economia local. O trapiche no rio Maicuru, em Monte Alegre, com cerca de 50 metros de extensão, facilitava o transporte fluvial e era essencial para o escoamento de madeira e produtos agrícolas. Na década de 1950, a cidade tinha cerca de 20 mil habitantes e dependia do rio para seu comércio regional. O Hotel Atlântico, atualmente conhecido como Amazônia Atlântico Resort, foi inaugurado em 1936, com cerca de 50 quartos, atraindo turistas para as praias da região. Na década de 50, Salinópolis, que contava com aproximadamente 5 mil habitantes, começou a se destacar como um destino turístico no Pará, com um aumento de visitantes de até 60%, impulsionando a economia local. A indústria da juta, no Pará, cresceu muito na década de 1950, atingindo cerca de 50 mil toneladas anuais, com Santarém respondendo por uma parte considerável desse total. A juta é utilizada na fabricação de sacos, cordas, tapetes e papel, tornando-se uma das principais exportações do estado e gerando cerca de 2.000 empregos diretos, diversificando a economia local. Santarém, situada na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, possui um porto movimentado que contribui significativamente para a economia local, sendo um centro para a exportação de produtos como castanha do Pará, látex e frutas tropicais.
Essa localização privilegiada favorece o acesso a mercados nacionais e internacionais, consolidando a cidade como um importante hub logístico na Amazônia. Está gostando? Então, antes da próxima foto, que tal deixar seu like e se inscrever no canal? Isso nos ajuda a crescer e retratar mais histórias interessantes. Vamos continuar? Na região de Bragança, os filhos de caboclos, descendentes de indígenas e europeus, refletem a diversidade cultural local. Em 1953, a população da cidade era de aproximadamente 25 mil habitantes, com a maioria vivendo da agricultura familiar, pescas e atividades extrativistas. A lavagem da malva no igarapé é uma prática tradicional de extração de fibras da planta, que é utilizada na fabricação de cordas e cestos. O estado do Pará, em 1954, produzia cerca de 10 mil toneladas de malva anualmente, e essa atividade era crucial para a subsistência de muitas famílias locais, gerando empregos e promovendo a economia da região. A escola doméstica de Ananindeua, inserida em um contexto nacional que contava com cerca de 300 instituições semelhantes na época, atendia aproximadamente 200 alunas por ano. Com foco em habilidades domésticas, as disciplinas incluíam costura, culinária e economia doméstica, preparando meninas para o ambiente doméstico. O Palácio Lauro Sodré ocupa uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados e possui um acervo de mais de 300 obras de arte, incluindo pinturas, esculturas e móveis de valor histórico. O palácio original foi demolido no ano de 1759 e reconstruído no estilo clássico italiano, servindo atualmente como sede do governo do estado. O Teatro da Paz, inaugurado em 1878, possui capacidade para cerca de 1.100 espectadores. Aqui, o teatro realizava em média 500 eventos anuais, incluindo peças e concertos, sendo um marco da arquitetura neoclássica e da cena cultural do estado. A produção de carvão vegetal no Pará alcançava aproximadamente 400 mil toneladas anuais, sendo utilizada predominantemente na indústria e no comércio. Essa atividade gerava milhares de empregos diretos e indiretos, contribuindo para o sustento de famílias na região. Na fotografia, a Avenida 15 de Agosto, atualmente Avenida Presidente Vargas, era marcada por um trânsito tranquilo, contrastando com o movimento intenso dos dias atuais. No centro, o ônibus Zeppelin, inspirado no famoso dirigível, que deixou de circular devido ao alto consumo de combustível causado pela sua pesada carcaça. Benedito Moraes de Santana, telegrafista da antiga Avenida Tito Franco, hoje Almirante Barroso, se tornava uma figura conhecida no carnaval, interpretando o Doutor Passa o Pau. Com sua gravata e maletinha, Benedito desfilava com a neta vestida de enfermeira e o neto de caveira, encantando a todos com seu personagem misterioso. Ele era mestre em criar suspense sobre o conteúdo da maleta, que despertava a curiosidade das crianças. A broca para perfuração de petróleo em Santarém marca o início das atividades exploratórias na Amazônia, onde as reservas de petróleo eram estimadas em mais de 1 bilhão de barris. Em 1955, o Brasil produziu cerca de 564 mil barris diários, com a região norte apresentando um crescimento significativo na exploração. Em São Miguel do Guamá, a produção de pimenta do reino se expandiu, tornando-se um dos principais produtos agrícolas da região. Um dono do pimental, como o da foto, gerava emprego para cerca de 50 trabalhadores, com uma produção que podia atingir até 30 toneladas anuais, consolidando a cidade como um dos polos produtores do Pará. O vaqueiro da Fazenda São Sebastião, localizada na ilha de Marajó, realizava o manejo do gado em áreas alagadas e de difícil acesso. A ilha de Marajó é conhecida por seu rebanho bovino, que na década de 1950 já ultrapassava 200 mil cabeças de gado, sendo uma das maiores produtoras de carne e couro da região amazônica. Na Fazenda Amparo, ainda na ilha de Marajó, búfalos domesticados desempenhavam um papel essencial na agricultura e na pecuária local. Esses animais são conhecidos por sua resistência ao calor e por se adaptarem bem a áreas alagadas, podendo produzir leite em média de 4 a 5 litros por dia, o que contribui para a produção de queijos e outros laticínios na região. A cidade de Altamira, localizada às margens do rio Xingu, é uma das maiores em extensão territorial do mundo. Na época dessa foto, a economia local era baseada na extração de madeira, agricultura e pesca, com uma população estimada em aproximadamente 10 mil habitantes. A mão de obra feminina na casa de farinha era essencial para a produção de farinha de mandioca, que alcançava cerca de 90 mil toneladas anuais no Pará. Aproximadamente 70% da produção era realizada por mulheres que participavam de todas as etapas, contribuindo para o sustento familiar e fortalecendo a economia local. Em Monte Alegre, os búfalos eram usados para puxar carroças, desempenhando um papel crucial no transporte de cargas agrícolas. Cada animal podia carregar até 500 quilos, contribuindo para a movimentação de centenas de toneladas de produtos agrícolas na região.
O porto de Óbidos, situado na mesorregião do Baixo Amazonas, era ponto estratégico para embarcações que navegavam no rio Amazonas. O fluxo anual de embarcações no porto ultrapassava 200 unidades, com destaque para barcos regionais de transporte de cargas e passageiros, essenciais para o escoamento de produtos como borracha, juta e madeira. Óbidos, reconhecida por sua rica história e arquitetura colonial, destaca-se nessa vista parcial que revela suas características marcantes. Em meados do século XX, a cidade tinha uma população de aproximadamente 15 mil habitantes e servia como um importante ponto de comércio na região amazônica. Na imagem, veleiros navegam em frente à ilha de Marajó, onde o transporte fluvial era essencial para o escoamento de produtos pecuários. Na época, a cidade tinha cerca de 40 mil habitantes e movimentava aproximadamente 100 toneladas de carga por semana. O Porto do Ver-o-Peso é um dos mais emblemáticos da Amazônia, com movimentação intensa de embarcações. Nessa época, cerca de 80 barcos atracavam diariamente, transportando pescado e produtos locais, com um fluxo anual estimado em mais de 150 mil toneladas de mercadorias. Na imagem, vemos novamente a Praça do Relógio, em Belém, mas agora após ter passado por melhorias urbanísticas no final da década de 50, o que a tornou um ponto ainda mais movimentado e revitalizado, com maior presença de turistas e novos comerciantes, começando a ganhar importância como ponto de encontro e referência cultural em Belém. Aqui, uma alagação significativa do rio Tocantins afetou Marabá, causando danos à infraestrutura e à vida da população. As águas subiram até 3 metros em áreas urbanas, deixando cerca de 500 desabrigados e danificando mais de 1.000 residências. O evento levou ao fechamento de escolas e à necessidade de um planejamento urbano mais eficaz, considerando a vulnerabilidade da cidade a enchentes. O avião tipo Catalina, utilizado para transporte na região amazônica, destacava-se como um importante meio de ligação entre Santarém e áreas isoladas. Este hidroavião, com capacidade para transportar até 30 passageiros ou carga de até 3.000 quilos, era essencial para o escoamento de produtos como castanha do Pará e açaí. Originalmente chamada de Estrada do Utinga, na foto vemos a Avenida da Independência, antes de se tornar a atual Avenida Governador Magalhães Barata. A via conecta a antiga Estrada de Nazaré à Avenida Almirante Barroso e integra o circuito do Círio de Nazaré, sendo o local onde morou Plácido, fundador do Círio. Em 1959, Belém inaugurava seu aeroporto internacional, essencial devido à baixa autonomia dos voos, tornando-se parada obrigatória para quem viajava aos Estados Unidos. Com um terminal único de passageiros, o aeroporto substituiu os pequenos terminais individuais que cada empresa aérea utilizava até então. Mário Cuia, eleito Rei Momo em 1950, reinou até 1975, sendo uma figura icônica do Carnaval de Belém, conhecido por seu carisma e imponente figura de 1,90 m de altura e 241 quilos. Em 1966, foi eleito o mais famoso soberano do país pela revista O Cruzeiro, participando dos desfiles e folias tradicionais da cidade, como as passeatas de Zé Pereira e as batalhas de confetes. Na imagem, a inauguração do monumento a Lauro Sodré, com 20 metros de altura e construído em granito e bronze, localizado na Praça Floriano Peixoto, no bairro de São Brás. A obra celebra um importante militar que se tornou líder político, governando o estado por 2 mandatos, e se tornou um símbolo histórico em Belém, que na época tinha uma população de cerca de 350 mil habitantes. Obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Comente suas impressões e sugestões.